Olá, está aqui conosco a psicóloga Priscila Moraes. A Priscila é especialista em psicologia infantil, faz terapia infantil, não é isso, Priscila? Isso. E também com os adolescentes e faz trabalhos parentais. E nós vamos falar hoje sobre uma pesquisa recente do instituto chamado PDH. Ele foi patrocinado, apoiado pela ONU aqui no Brasil. E essa pesquisa faz uma análise da relação dos filhos homens com os pais. Nós estamos agora na época do Dia dos Pais, aconteceu recente, então nós vamos tratar desse assunto. E o curioso é que 50 dos 100% entrevistados, 50% se sentem amados pelos pais e, consequentemente, os outros 50 não. Nós vamos tentar entender isso aqui com a Priscila. Quero agradecer o convite. Obrigada, eu que Um agradeço. prazer. Eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que é relacionamento familiar e passa por isso, né? A pesquisa, apesar de focar em duas pessoas específicas, né? O filho, o homem e o pai, não deixa de ser um assunto que envolve família, É. né? E bom, me apresentando rapidamente, eu sou psicóloga infantil e de adolescente há quase 10 anos. Trabalho com esse público desde que me Você formei. tem 31 anos, você trabalha há 10 anos, você formou rápido, Eu cedo, formei é? com 21. Menina prodígio. E, bom, depois que comecei a trabalhar com esse público, até falo que a psicologia infantil que se formou em mim, não eu nela. Meu intuito não era trabalhar com criança inicialmente, mas eu fui recebendo essa demanda e fui me encantando. E com pouco tempo eu me tornei mãe e aí eu uni uma coisa a outra. Como eu passei a estudar bastante sobre infância e desenvolvimento infantil para a educação da minha filha, até então só tinha ela, eu comecei a unir isso dentro do consultório. Eu vi que tinha muito efeito. Vi que muitas dificuldades que eu passava na minha maternidade também eram questões que os pais passavam com os filhos que eu atendia. Então, com isso, eu fui me formando psicóloga infantil, fui me aprofundando nessa temática. Então, hoje eu atendo crianças, adolescentes e faço orientação de pais. Então, há alguns pais que têm demandas pontuais com os filhos, que não precisa de terapia diretamente, mas que procuram um auxílio profissional para orientá-los e indicá-los o melhor caminho ali em determinada situação. Só uma curiosidade, quando você faz essas orientações para os pais, eles fazem o dever de casa direitinho? Em grande maioria, sim. É, Grande é porque se maioria, sim. buscam, né? Estão realmente Sim, quando desejosos. eles buscam, assim, eles já têm realmente uma ideia de que, assim, eu não estou conseguindo sozinho. Então, as orientações que são dadas, e como é orientação muito particular, é de acordo mesmo com a necessidade daquela família, eles entendem que aquilo pode realmente ajudá-los. Então, é um olhar voltado para a situação pontual e para o contexto familiar que aquela família vive. Então, eles acabam colocando em prática e geralmente resolve a questão e não voltam, não tem muitas vezes nem necessidade da terapia mesmo. E indicam outros para você, né? Sim, sim, Isso é acaba bom. trazendo outros É. também. Então, vamos ao assunto. Vamos. É, eu sou bem mais velha que você, e você é de uma geração onde o marido, é natural o marido auxiliar a esposa na criação dos filhos, Uhum, né? sim. E quando eu falo criação dos filhos, é trocar fralda, botar para dormir, dar banho, né? Levar para o dentista, até que levar para o dentista. Mas não foi o que aconteceu na minha geração e nem Uhum, dos pais mais velhos aqui, os sim, avós. Normalmente, eu quase sempre era a mulher que cuidava de tudo isso e o sim. homem ficava a cargo do trabalho, né? Uhum, Hoje não mais assim, o que é muito bom, sim. culturalmente muito bom. Agora, você se arrisca a dizer por que que os meninos não se sentem amados, 50% deles, né, dos entrevistados, não se sentem amados pelos pais? Bom, acredito que um dos fatores que acaba contribuindo para isso é, como você falou, a relação familiar mudou com o passar dos anos, né? Então, antes, se tinha um pai ausente fisicamente e que estava muito voltado para o trabalho, mas esse trabalho ele era muito mais próximo da família. Então, os filhos viam os pais trabalhando. É, muitos trabalhavam em casa, né, as oficinas Isso. em casa, assim. Então, assim, o pai, ele se dedicava muito ao trabalho, mas era um trabalho na roça, aquela coisa, e muitas vezes o filho ia. Tinha mais essa questão de colocar o menino com o pai para trabalhar, para aprender a manusear as coisas que o pai fazia, enfim. E a gente foi vendo que com o passar do tempo, né, tanto o pai e a mãe também acaba saindo de casa, né, para trabalhar fora. Então você vê que há um distanciamento dos filhos de maneira geral. E
consequentemente, nessa relação com o menino, o pai vai para fora para um trabalho que o filho não vê. É, Então, isso acaba tendo, querendo ou não, se o contato antes que se tinha era vendo o pai trabalhar, era aquele momento ali, acaba ficando agora cada vez mais escasso, porque o pai está o tempo todo fora. E quando volta, como você falou, já tem um cuidado, uma atenção com as tarefas que antes eram próprias da mulher, mas em compensação, eu acredito que não teve uma conexão com esse filho, né? Não tem mais aquela coisa do o menino vai fazer coisas com o pai, né? Eu falo até por experiência própria. Eu tenho uma filha e 2 filhos e tô esperando o quarto. E o meu filho do meio, ele nasceu numa época que só tinha meninas na família. Só nasceu meninas e de repente nasceu ele. E aí a gente foi vendo o quanto que era importante para ele ter essa relação com o meu com o marido, marido. Uhum. para ele justamente ver esse universo masculino, né? Para ele participar disso. Porque querendo ou não, ele brinca o tempo inteiro com a irmã, ele tá mais tempo comigo, porque eu tô mais tempo em casa. Então, a gente vê que o menino ele tem essa necessidade da presença do pai, né? Não que a menina não tenha, mas até para a formação do menino, para a questão da masculinidade, né, para a formação do caráter do homem viril, do homem forte, do homem que é dedicado para a proteção, para o cuidado, ele precisa ver isso de uma figura, É verdade, é verdade. né? E é comprovado cientificamente que até os 8 anos eles simplesmente copiam tudo dos Tudo, pais, né? tudo. Então ele vai copiar o pai e a mãe. E Sim, é necessária a presença do pai. E uma exatamente. outra coisa que você estava falando aí, que os pais saem muito para trabalhar, eu estava pensando, eles não conhecem o trabalho do pai. Não, Então eles não conseguem associar que aquele trabalho do pai, aquele sacrifício dele, entre aspas, né? uhum, Na verdade é um ato de amor que isso, ele está lá fora buscando a sobrevivência da família. Não que as isso, mulheres hoje não ajudam, mas eles também estão lá buscando sim, a escola, as viagens, os carros, o material, a exatamente. roupa, o telefone, o smartphone, né? As ações do pai acabam não sendo vistas, como você falou, como um ato de amor, né? Como um cuidado. Ai, meu pai está trabalhando por nós. É, Meu pai tá buscando fora aquilo que que é nós importante para precisamos. nós, Mamãe né? está nos dando aqui o encontro, a presença, Isso, o educar dia a dia, mas o pai está lá fora nos provendo. E, isso. e a mamãe ajuda, né, também Sim, trabalhando. Então, hoje, essa relação. Uma outra coisa que é interessante, Priscila, você falando, eu estava juntando aqui as coisas. Porque hoje, como a violência está tão grande, mesmo quem mora dentro de casa, quem mora em casa ou mora em apartamento, fica dentro de casa. sim, E antigamente não, os pais tinham tempo de ir jogar uma bola, né, sair para... exatamente. E hoje as crianças ficam muito fechadas dentro de casa. E quando Sim, elas chegam, elas são envolvidas com jogos, com estudo, com trabalhos, e o pai também tem pouco tempo em casa, ele vai cuidar dos seus afazeres e não tem essa demonstração de carinho, sim, né, de afeto, de presença, né? sim. E Acaba sendo cada um por si, mesmo que dentro de mesmo casa. que dentro de casa, Tá mesmo que todo dentro mundo de em casa, casa. mas tá cada um no seu quarto, cada um fazendo alguma coisa que é mais sua, né? Não, acaba não tendo muito aquele momento que é da família. E são esses momentos que fazem com que as crianças criem memória afetiva, que fazem com que eles percebam o afeto que vem dos pais. A gente não tá falando necessariamente daquele pai pegajoso, que tem que estar o tempo inteiro abraçando, beijando. Não, a gente sabe que cada um tem o seu jeito, né? Se a gente for pensar até em linguagens do amor, tem gente que é mais o toque físico, tem gente que é mais a palavra de afirmação, né? Tem gente que é mais do tempo de Do qualidade, do cuidado, né? Do cuidado, cuidado, isso, ato de serviço. Então a gente sabe da particularidade de cada um, mas acaba que como tá cada um no seu canto, cada um no seu smartphone, cada um assistindo a sua coisa ou fazendo a sua demanda particular, acaba que eles não conseguem ver isso, né? E as crianças, elas aprendem o que é amor dentro de casa. Totalmente, Totalmente, né? totalmente. Fora de casa, o que elas vão ter ideia de amor, muitas vezes é uma ideia deturpada do amor, né? O que é muito ruim para a E formação elas dela. trazem para a escola, que é o segundo ambiente social que elas convivem, exatamente o que elas Isso, aprendem em casa com os isso, pais, né? exatamente. Então, muitas vezes acontece, eu vou puxando um pouquinho aqui e não fugindo do assunto, quando a gente chama uma família para conversar e fala, olha, seu filho fez tal coisa. Não, meu filho não faz isso, meu filho não mente.
ledo engano, porque ele Uhum. pode não fazer em casa, mas ele copiou exatamente dos pais e ele traz para aqui, Isso. né? Uhum. Então, amar é isso, né? É. Amar é cuidar, amar é prestar atenção naquilo que você faz, naquilo que você fala, porque sabendo que tem um pequenininho ali que está te O copiando tempo todo. o tempo Nós somos todo. observados o O tempo tempo inteiro. todo. Eles percebem quantas vezes escovou o dente, como é que dorme, Uhum. se ronca, se não ronca, se briga, o que que brinca, o que que assiste na televisão. Sabem tudo, Tudo. tudo, 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 né? Então, e amar é dar essa disponibilidade. Agora, os pais hoje, coitados, eu falo, o Paulo costuma dizer que eu protejo os pais, mas não é. É porque os pais não têm geneticamente essas características, né? E que as mulheres não briguem comigo, tá, gente? Mas não tem, né? Não tem. Os homens têm um papel enquanto é, pais, enquanto progenitores, e as mães têm outros papéis, né? Então, por exemplo, uma questão de terminações nervosas para fala. Enquanto a mulher tem 14 mil terminações para fala num dia, o homem tem 7. Olha Então, só. o homem fala menos, Uhum. né? A mulher precisa falar. E aí, quando ele chega em casa cansado, a mulher tá com muita bagagem aí, com muita disposição para falar. E ele quer ficar calado. É dele, é Uhum. do homem, né? Então, esses detalhes todos são essenciais. No passado, acho que estou falando demais, mas deixa eu trazer, eu vivi o passado, então, o que acontecia muito no passado? A mãe ficava com os filhos, e Uhum. aí quando o filho aprontava alguma coisa, falava, quando seu pai chegar, Chegava eu a vou contar pra falar, ele. não é? Uhum. Aí contava para o pai falava, né? Ou às Uhum. vezes falava uma frase, ó, você não pode fazer mais, senão isso. Pronto, acabou. Então, os pais são normalmente de fala curta mesmo. A mulher não, a mulher tem que repetir, mandar fazer. Não é isso que você faz em casa? É Eu tô exatamente. errada? Não. É Não é isso. assim? Você manda tomar banho, você manda, troca roupa, pega o Isso. material, faz isso, né? Seu marido fala uma vez, pronto, né? Pronto. Até, por exemplo, lá em casa, né? O meu marido trabalha nesse sistema híbrido, né? Pós-pandemia ficou desse jeito. Então, ele tem alguns dias que ele trabalha de casa. E ainda que nesses dias que ele tá em casa, que ele passa, boa parte do tempo com as crianças também, você vê que o jeito da correção é diferente. É totalmente É totalmente diferente. diferente. Eu vou falando, vou reforçando, e ele É. chega e fala e pronto. Pronto, acabou. Acabou. Resolveu. É. Entendeu? Né? Isso é um gesto de amor. Isso, Isso é um gesto de isso. amor, né? Porque quando mostra que preocupa, a criança se sente segura. É que Sim. eu estava comentando, você trabalha com adolescente. Eu comento muito porque o que acontece é o seguinte, os adolescentes quando chegam aí para os seus 13, antigamente era 15, né? Por isso que tinha Uhum. a festa de debutante, né? Debutante. Mas hoje antecipou. Então essas crianças, elas vão para o mundo. E aí os pais ficam atrás, meio como, entre aspas, entendeu? Como uma âncora, Sim. né? Mas eles Uhum. vão buscar agora seus amigos, né? Isso. Convivem entre os amigos. E aí quando a coisa fica muito séria, aí eles voltam para os pais, É o né? porto seguro, É o né? Porto Seguro. Eu falo que E os pais, aí, eles precisam dar asas para os filhos voarem, mas eles têm que ser aquele porto onde os filhos sabem para onde é, voltar. e muitas famílias hoje não estão dando esse Isso. Porto Seguro. Então, quando acontece alguma coisa lá fora, ele faz um giro de 360 graus e fala: quem eu vou buscar? Se eu falar para minha mãe, ela não vai entender ou ela vai ficar muito ansiosa e Uhum. meu pai não vai ouvir, meu pai nem está aqui. Então, é muito sério isso na questão Sim, da confiança, da segurança, e isso é um gesto de amor. sim. A presença do pai, né, o falar firme, o pode, não pode, né? Então, Uhum. tudo isso é amor. A criança, ela se sente amada quando ela se sente segura. Se não tem segurança, não tem amor. Para criança é assim, funcionamento cerebral mesmo. Quando ela está num ambiente seguro, que ela sabe que ela pode ser ela, mesmo que venha uma correção ali, ela se sente amada. Ela entende a correção como amor. Agora, se o ambiente é um ambiente inseguro, insalubre, é um ambiente que deixa essa criança vulnerável, mesmo quando houver uma correção com um bom intuito, obviamente os pais corrigem sempre com a vontade de acertar com esse filho, mas se aquele ambiente, se a relação é uma relação em um ambiente inseguro, a criança não vai conseguir compreender essa correção como amor. Ela vai entender como uma afronta, ela vai entender como, muito pelo contrário, como um ato de desamor. Meu pai faz isso porque não me ama, É, né? Agora, exatamente. quando ela entende que esse ambiente é seguro,
essa pessoa é alguém que me traz segurança, que me traz tranquilidade, que me traz E que, afeto, ela e que, entende. e que isso seja uma constante, né? Não Sim, pode ter altos e baixos. não, Hoje fez uma coisa, corrigiu de um jeito, amanhã não corrige de corrigiu, outro. ou depois corrigiu de outro jeito. Isso gera uma insegurança na criança. E perda de autoridade, né? E perde a autoridade e a criança não tem sensação de amor, Sim, né? exatamente. Então, é bem complexo isso, né? É comportamental, né? Sim, É questão também de personalidade, de comportamento, de influências, de rede social hoje, né? sim, Tudo isso, eu entendo que hoje está bem mais difícil você educar os filhos nesse mundo hoje, onde você tem uma rede social que compete o tempo o todo. tempo, 24 horas. 24 horas. Isso é algo que eu tenho recebido bastante no consultório, inclusive tem um projeto voltado para isso, em relação a telas, né, dos malefícios das telas para as crianças, porque a gente vê que é justamente um dos pontos mais afetados é o relacionamento familiar. Essa criança, ela deixa de viver a família para viver as relações virtuais, só que são relações que não trazem nada de segurança, que não trazem para essa criança um desenvolvimento saudável. De modo geral, é isso que a gente tem percebido, e há vários estudos que falam sobre isso Não, realmente. inclusive esses vídeos, tudo isso tem toda uma música, um colorido, Sim, uma fotografia que aumenta a dopamina, né? exatamente. E aí a criança fica viciada nisso porque aquilo traz dopamina para ela. Uhum. Quando o dia a dia de casa não Não tem cor, traz, não né? tem. Ele é preto e branco, Não tem cor, não tem som. não tem som, não tem nada. Então aquilo ali não estimula, Sim, né? aquela vida artificial que se É, tem ali é completamente diferente da vida real. E isso realmente tem roubado infância e tem roubado relação. tem roubado relação, e sentimento de Sim, pertencimento, sentimento de amor e tudo, né? exatamente. E também isso é diferente. A gente está falando dos meninos com relação aos pais, que é o nosso foco aqui, Uhum. mas é um tema que dá para a gente discorrer em todo, né? Sim, Essa sensação também acontece entre marido e mulher, entre com pai e certeza. filho. Tudo isso acontece porque as pessoas estão mais afastadas. Às vezes, esse bendito telefone é um caso sério, né? Agora mesmo eu estava almoçando e aí eu estava pensando numa informação que me trouxeram e já estava imediatamente olhando no celular com uma outra informação. Uhum. E eu estava com a cabeça baixa e séria. Aí passaram duas professoras e falaram assim: Você não está bem hoje. Eu falei: Não, estou bem, estou até maquiada. Olha aqui. Eu falei: Não, eu estou vendo que você está maquiada, mas você não está bem. Eu falei: Não, estou bem, estou bem. É que eu estou administrando aqui duas situações: uma que chegou aqui, outra no telefone. E é isso que eles fazem, né? E Sim, elas não sabiam disso. Então, qual é a impressão? Ela não está bem, né? sim, Porque duas coisas externas me roubaram. roubaram a minha presença delas, Sim. né? Ou ainda tem o contrário também, uma ideia de que tá tudo bem porque a criança tá ali envolvida, concentrada, né, entre aspas, Tá muitas dentro de aspas, casa, tá né? dentro de casa, quando na verdade não tá nada bem. É uma criança que tem se isolado da relação, o isolamento, ele começa da própria relação com os pais, para depois ser um isolamento dos amigos, um isolamento das outras pessoas de fora. Então, a gente vê o quanto que há um prejuízo nisso, e eu acredito, inclusive, que esse é um dos fatores que tem contribuído para esses meninos, por exemplo, do estudo, acreditarem que não são amados. Porque como é que essa relação está sendo construída? Né? Como é que se deu aí essa relação entre o pai e o filho? O que que esse filho enxerga, né? Qual é a referência que ele tem desse pai? E como que esse pai se porta diante desse filho? Será que é sempre com o celular na mão? Será que é sempre ocupado com outras demandas e que faz muitas vezes ele não perceber as demandas que o próprio filho tem? Né? Relação é uma via de mão dupla. Priscila, a gente começa a falar tanta coisa que uma coisa puxa a Puxa a outra, outra. né? Uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala assim do filho não se sente amado pelo pai, isso pode ter um fundo. Me lembrei de uma coisa que agora, quantos casamentos existem hoje que a pessoa fala assim: ah, se não der certo eu separo, Sim, né? Então, se não der certo eu separo, significa que eu não estou preocupado com os filhos que eu vou gerar, sim. né? Uhum, Então, eu já estou decidido. Se não der certo para mim, se eu não for feliz para mim, eu separo. exatamente. E dane-se,
A esposa, ou o esposo, ou os filhos, a família, né? Então, assim, quando a pessoa vai casar, ela tem que estar muito certa do que significa uma união matrimonial, Sim, né? Porque o amor dos pais pelos filhos começam no amor entre o na casal. decisão de casar ou não, Sim. né? O amor que é vivido entre o casal é o amor que vai dar base e sustentação para o desenvolvimento da criança. É, Isso não tem como negar, assim. A não, criança, ela é fruto desse amor. desse Então, amor, ela vai se exatamente. sentir amada a partir do momento em que ela percebe que esse amor existe. A gente, inclusive, tem vários vídeos passando ultimamente aí de os pais filmando, eles colocam o celular para a criança filmar, ela acha que tá filmando os pais, mas na verdade ela tá se filmando. E os pais estão na frente brincando, estão na frente dançando, fazendo alguma coisa entre eles. E a ideia do vídeo é ver a reação da criança ao ver os pais bem, ao ver os pais brincando. E todas as crianças estão sorrindo, estão felizes, você vê o olhinho brilhando. Porque é isso, quando a criança vê amor na relação dos pais, ela se sente amada também, ela se sente segura, porque tudo começa ali. É porque a relação, até 6 anos de idade, é claro que vai diminuindo. A Uhum. relação do filho é com a mãe. Sim, É, o eu dele é a mãe. sim, Então, quando ele vê o pai, e à medida que ele vai se separando, aí sim é recíproco, né? sim. Então, quando ele vê os pais se respeitando, se amando, brincando, conversando, Ele ele se fala, sente estou amado. se sentindo amado, Eu né? sou respeitado, eu sou amado, eu Eu sou sou amado, querido, eu sou eu sou querido, eu desejado. sou desejado. Exatamente. Eles estão felizes, né? É Exatamente. impressionante. Aí quantos casam já pensando em separar, Uhum. né? Se não der certo, separa. Exatamente. E aí a gente vê que vai é aquela coisa, né? O caos gera caos. Se existe um caos nessa relação entre marido e mulher, entre os pais, muitas vezes, né, situação de pais separados, se não tenta manter minimamente uma relação amigável em prol dos filhos, a tendência é que essa criança vá E realmente se não sentindo adianta, né? Depois que separam, aí sim a briga, mas normalmente, é muito raro, né? muito. Muito raro. Você que trabalha com. É muito raro um casal se separar e não ter essa discórdia, né? E Né? as crianças Ainda sofrem, que né? eles tentem muito ter uma relação amigável, teve uma ruptura. E o nosso cérebro, ele não aceita bem rupturas. É. Então, o jeito que isso é processado, querendo ou não, tem um impacto. Para a criança tem. Eu já tive casos, por exemplo, de pais que não se olhavam, que quando era para eu chamar para o consultório, eu tinha que chamar um num dia e o outro no outro, porque os dois não podiam estar juntos no mesmo lugar. Nossa, que sofrimento, E né? aquela criança no meio disso. Do mesmo jeito que eu já tive crianças que os pais se davam super bem, apesar de separados, cada um no seu lugar, mas a criança também sentia que falta alguma coisa, né? Não que ela não se sentisse amada por eles, mas ela percebia que tem alguma coisa que não encaixa. Por quê? Porque houve essa ruptura. Né? Então, é como você falou, é muito importante o casal ter consciência, na hora de casar, que o casamento começa neles, mas não termina neles. Não. Existem os filhos que vão vir por aí e aquilo que se vive em casal vai impactar a vida dessas crianças. Eu costumo dizer não, eu digo sempre que no meu entendimento o curso de noivos tinha que ser uma coisa muito bem feita e não poderia ser só um fim de semana, não. Não, não. Deveria Inclusive, tem ser um algumas curso, paróquias, já um de curso algumas de um ano, arquidioceses, que né? já fazem algo mais intenso, assim. Eu sei que o meu curso de noivos, eu casei há 8 anos atrás, eu fiz, foi mais ou menos uns 3 meses. A gente tinha encontros semanais, com o padre e eu, e até então meu noivo, né? E nós falamos de tudo quanto foi coisa que você imaginar que fosse relacionada a casamento, de crise conjugal, a relação conjugal, criação de filhos, justamente para que quando a gente chegasse realmente para casar, a gente tivesse consciência do que a gente estava É. fazendo. Aquele você quer, eu até esqueci a pergunta, eu já casei há tanto tempo. Como é que é a frase? Você lembra? Se você aceita os filhos, Não, você aceita os filhos, não. Aceita o marido, é de gosto, é de. Como é que é? isso, é por livre e espontânea É por livre e vontade que espontânea você vontade que aceita. aceita, Aham, né? isso. É de livre e espontânea vontade mesmo, né? Sim, Porque eu já estava casada quando eu vim descobrir realmente qual é a função, qual é o papel da mulher e do homem num no casamento, né? casamento. Claro que o primeiro é dar continuidade à geração, Uhum. perpetuar a espécie.
Mas o segundo é você fazer o seu parceiro feliz, independente da sua felicidade. Porque a gente entende que quando a gente ama alguém, se esse alguém está feliz, a nossa felicidade também está junto. Também vem. E quando você doa, você é feliz. Sim. Ninguém é muito feliz ganhando, Sim, mas é muito feliz doando, não é? Sim. Quando você ajuda alguém, você fica muito muito feliz. feliz. E quando você faz o seu marido feliz, aí você faz. Que é a pessoa que você escolheu, que você disse que ama, quer viver o resto da vida. Então, assim, a ideia é realmente, né, de doação. Eu faço essa pessoa feliz e, consequentemente, eu fico feliz por isso. E, consequentemente, os filhos filhos. vêm, se sentem amados, né? Sim. Agora, para finalizar, Priscila, o tema é esse: 50% dos filhos se sentem amados, 50% não. Nesse mundo hoje que nós estamos, contemporâneo, com toda essa rede social, não é só rede social, toda essa questão de stream, né? No mundo, concorrendo com as famílias. Que sugestão você dá para os pais que estão começando agora a ter filhos, que já têm filhos maiores e que falam assim, nossa, eu acho que meu filho não me ama. Então, primeiro para aqueles que estão começando e depois para aqueles que já têm filhos maiores. Pode falar ali, ó. Te peguei de surpresa? Não, tá tranquilo. Você vai falando, eu vou pensando. Bom, primeira coisa é que amor exige duas coisas: liberdade e presença. Não tem como a gente dizer que ama alguém se a gente não se faz presente na vida dessa pessoa. E se tratando de criança e adolescente, eles precisam da presença dos pais para se sentirem amados. É fundamental. E então, eu acho que o primeiro grande conselho seria esse: esteja presente na vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que todo mundo tem um tempinho para dar, mesmo que a gente trabalhe muito, mesmo que a gente tenha várias demandas. Eu preciso entender que existe uma hierarquia das coisas, né? E os meus filhos, eles são prioridade. Eles precisam ser prioridade, até para o bem deles, né? Então, presença é a primeira coisa. Gaste tempo com seus filhos. A infância, ela só dura 12 anos. É o período menor da vida do ser humano. E é o período em que ela mais precisa ser vivida de maneira saudável. Porque todo o resto vai ser consequência da infância. Exatamente. Então, a presença dos pais é fundamental. E a outra coisa é liberdade. Eu quero que os meus filhos sejam livres. Em que sentido? Livres para saber escolher bem, viver bem, desejar o bem. E eu só consigo fazer isso se eu consigo educar essa criança com amor. Se eu não educo meu filho com amor, a ponto dele se sentir amado, ele muito provavelmente vai ter dificuldade de escolher o bem e de entender que aquele bem, ainda que me custe algo, é realmente o que vai me fazer feliz e fazer feliz as pessoas ao meu redor. Priscila, eu vou aproveitar essa deixa sua. É importante, pais, entender que amor não é dizer sim para todas as coisas. Não é encher o filho de presente. Isso. Né? Não é deixar o filho ir para a casa dos amigos e passar o fim de semana. Não que não possa fazer. Mas quantos pais deixam os filhos e nem sabem, nem ligam para saber dos filhos? Isso não é amar. Isso é amar a si próprio. Amar é estar presente. Não é convivência. Convivência está no mesmo ambiente. Mas estar presente é você parar e olhar nos olhos. Olho no olho, olho no olho, conversa. troca. Exatamente. O que você quer, como você está se sentindo, o que aconteceu, me conta, né? Então a pessoa entende, a criança ou adolescente entende que 100% de você está voltado para ela. Isso é amar, né? Isso é amar. Priscila, muito obrigada, tá? Como eu disse no começo da gravação, é o primeiro de muitos e parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e vamos ter outros assuntos que nós vamos poder discorrer aqui. Temos que falar também dessa relação de marido e mulher, né? Essa relação parental. Boa. Precisa, né? Demais. Precisa muito. Eu agradeço demais o convite. Estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada Contem mesmo. comigo. Espero que você tenha aproveitado. Um grande beijo. Fique com Deus.